Olá, estamos de volta aqui com a introdução da Bhagavad Gita, como ele é, a canção do Supremo, autorizada, e hoje vamos dar continuidade ao processo da introdução da Bhagavad Gita, para que a gente possa, nós almas condicionadas, nós possamos conjuntamente nos unirmos para o entendimento da ciência suprema. Então, no último compartilhamento, foi falado sobre o Sanatana Dharma, o céu espiritual, ou seja, a nossa constituição original como alma está no Sanatana Dharma, que é o céu espiritual, o céu transcendental, aquele céu que nós buscamos diariamente encontrar, mas que a gente procura no lugar errado, e na hora errada e no movimento errado, que é o movimento da hora espiritual. Aliás, da hora material. Essa hora que eu falo é justamente as atividades materiais que jamais vão nos conduzir ao Sanatana Dharma. Então, vou fazer minhas reverências. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timiranda Sya, Agyana Jana Salakaya, Shakshu Militayena Tasmai, Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Krishna Gurudeva, Guru, professor, mestre dos gurus, professores maiores, o maior guru de todos, que é Deus, Krishna. E a Srila Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Então, nesse processo aqui da construção do Sanatana Dharma, nós jamais vamos encontrar o Sanatana Dharma, esse céu espiritual, nas coisas materiais. Foi isso que eu quis dizer aqui na minha introdução. Essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol, nem pela lua, nem pelo fogo, nem pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus fala que esta morada suprema, essa morada transcendental, ela não precisa de eletricidade, como aqui na Terra a gente precisa de eletricidade. Se faltar luz, nós estamos apagados em todos os sentidos. Então assim, esse verso de Krishna dá uma descrição desse céu eterno, dessa concepção eterna, onde o Senhor declara que no céu eterno não há necessidade de sol, lua, eletricidade ou fogo, ou de espécie alguma, porque o céu espiritual já é iluminado pelos raios que emanam do Senhor Supremo, ou seja, na filosofia védica chamada de Brahma Jyoti, que são os raios do próprio Senhor Supremo que iluminam esses planetas espirituais, esses céus espirituais que existem na casa de Deus. Há muitas moradas, então, dentro desse processo, é muita ignorância nossa achar que só existe a Terra, né? Que a Terra é o único local habitado dentro desses mundos transcendentais de Deus, do Criador Supremo. Então, aqui, esses raios refulgentes do céu espiritual flutuam em inúmeros planetas. E o Brahma Jyoti, que é esses raios que saem da criação do Senhor Supremo, eles manifestam toda essa refulgência, e é onde ele segura todos os planetas, né? Porque os planetas, eles estão cada um no seu local, e alguém tem o poder de controlar esses planetas, e esse alguém não sou eu, é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os planetas que não são materiais flutuam nesses raios. Aquele que se aproxima desse céu espiritual, desse Sanatana Dharma, não precisa descer novamente ao céu material. Então, isso aqui, na introdução de estas palavras aqui na introdução de Srila Prabhupada, demonstram claramente que a Terra tem uma espécie de organização, é um planeta intermediário, onde as almas vêm aqui para
viver o seu karma, viver a sua maia. E esses planetas que estão na casa de Deus transcendentalmente, eles são planetas refugentes. E são esses planetas que estão nesse céu espiritual. Mas a gente não pode ver isso a olho nu. Nem com um telescópio mais avançado a gente só vê os planetas do nosso sistema solar. Mas esses outros céus espirituais, esse Sanatana Dharma, esse céu espiritual, essa casa de Deus, só com muito trabalho, muito serviço devocional é que um dia nós, almas, poderemos alcançar. Mas aqui na introdução, Srila Prabhupada fala sobre esse Sanatana Dharma, esse céu espiritual. Aqui ele explica novamente. Aquele que se aproxima desse céu espiritual não precisa descer novamente ao céu material. Repetindo, no céu material, mesmo que nos aproximemos do planeta mais elevado, encontraremos as mesmas condições de vida, ou seja, nascimento, morte, doença e velhice. Então existe um sistema, dentro desse sistema material, onde existem os planetas materiais, que eles vivem esse nascimento, morte, doença e velhice, onde todas as almas que estão lá, condicionadas, elas passam por esse mesmo processo que nós passamos aqui no planeta Terra. Nenhum planeta do universo material está livre dos 4 princípios da existência material, que é nascimento, morte, doença e velhice. As entidades vivas estão viajando de um planeta a outro, mas isso não significa que possamos ir a qualquer planeta que queiramos, através de meros arranjos mecânicos. Se desejamos ir a outros planetas, Se desejamos ir a outros planetas, há um processo para irmos até lá. Não é necessário nenhum arranjo mecânico se queremos empreender uma viagem interplanetária. O Gita nos instrui. A Lua, o Sol e os planetas superiores se chamam Svargaloka, ou seja, os planetas do nosso sistema solar: Sol, Lua, Terra, Marte, Vênus, Urano, Plutão e por aí se vai. Fazem parte desse nosso céu material, esse sistema planetário. Então, chamada aqui de Svargaloka. Há 3 diferentes categorias de planetas: aqueles nos sistemas planetários superiores, aqueles nos sistemas planetários intermediários e aqueles nos sistemas planetários inferiores. São os níveis. A Terra pertence ao sistema planetário intermediário e a Bhagavad Gita nos informa como viajar para os sistemas planetários superiores. Tudo que se precisa é adorar algum semideus específico daquele determinado planeta, então ir àquele determinado planeta. Mas aí a alma, ela não quer adorar nenhum semideus, ela não quer adorar ninguém que esteja abaixo de Deus. A alma que realmente quer ser libertada deste mundo material, que quer ser liberada deste mundo material, ela vai querer habitar na casa de Deus, ela vai querer voltar, vai querer voltar para o planeta de Deus, voltar ao Supremo, habitar o reino de Deus, como diz as religiões. Aí você pode dizer assim: por que você está lendo tudo isso? Primeiramente, porque faz parte da introdução, e segundo, porque é necessário que a gente entenda onde estamos situados nesse momento, no planeta Terra, que é um planeta intermediário, que acima da Terra existem vários planetas superiores, com várias tecnologias superiores, que a Terra ainda é um bebê em desenvolvimento. E a gente se acha aqui neste planeta que nós somos desenvolvidos e civilizados, e isso é ilusão. A Bhagavad Gita não nos aconselha a irmos a nenhum dos planetas deste mundo material, porque mesmo que através de alguma espécie de dispositivo mecânico fôssemos a outros planetas, o planeta mais elevado, talvez viajando 40 mil anos, e quem viveria tanto 40 mil anos, encontraríamos as inconveniências materiais sobre a forma de nascimento, morte, doença e velhice. Então, o homem quer ir à Lua. A Lua faz parte do sistema planetário da Terra, sistema solar. Mas lá na Lua tem um semideus, tem alguém que toma conta. No Sol tem alguém que toma conta, que trabalha para Deus, que trabalha para Krishna. E a gente vai querer habitar lá, a gente vai passar pelas mesmas fases.
Nascimento, doença, morte, velhice e morte. Isso faz parte da característica material dos planetas materiais: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. E aí volta de novo nesse ciclo de Sansara. Mas quem quiser aproximar-se do planeta supremo, chamado de Krishna Loka, ou de qualquer um dos outros planetas existentes dentro desse Sanatana Dharma, céu espiritual, não encontrará essas inconveniências materiais. Então, às vezes a gente reclama e diz, porque aqui está ruim, porque aqui tem doença, porque a gente fica sendo atacado por vírus, por bactérias, a gente fica assim assado com vários tipos de incômodos, né? Como já foi falado aqui, que a gente é atacado por vírus, por bactérias, por pessoas, que há perigo em cada esquina. Então a gente reclama de imposto, a gente reclama de taxa, a gente reclama de tudo. Então, se você está cansado, meu amigo, meu irmão, de viver na Terra, trabalhe para você voltar a Deus, voltar ao Supremo e ao planeta, ao reino de Deus, porque na casa de Deus há muitas moradas. Mas se você está confortável em viver na Terra, continue vivendo esse ciclo de nascimento e mortes, que é esse ciclo que nós chamamos de Sansara. Em todos os planetas do céu espiritual, um planeta supremo chamado de Goloka Vrindavana, que é o planeta original, situado na própria morada da personalidade de Deus original Krishna, pois tanto a suprema personalidade de Deus habita num planeta chamado Goloka Vrindavana, e isso não é nos ensinado. Só está sendo ensinado porque está sendo mostrado aqui por Srila Prabhupada, que é um exímio mestre espiritual da Associação Espiritual Autorizada, e que ele traz essas informações para nós, para que a gente entenda que na casa de Deus há muitas moradas e que o que Jesus disse é uma realidade, confirmada aqui, dentro da introdução da Bhagavad Gita. Toda esta informação é fornecida no Bhagavad Gita, onde recebemos a informação de como deixarmos o mundo material e começarmos no céu espiritual uma vida verdadeiramente bem-aventurada, eterna, sem nada dessas condições, sem esses condicionamentos que nos condicionam. Gente, isso é muito importante. Mesmo que você, a sua mente, a sua consciência, a sua inteligência não absorva tudo isso que você está ouvindo, você tem a oportunidade de trabalhar, porque é lhe dado essa oportunidade de trabalhar esse céu, esse seu Sanatana Dharma. Você é uma alma, você não é um corpo, então sua posição constitucional é de alma, então vamos agir como alma, mesmo dentro desse corpo, e sair de dentro deste planeta Terra, que por mais lindo que pareça, ainda é um planeta minúsculo, como eu escuto nas aulas, é uma pequenina bola perdida no espaço do céu material, um planeta intermediário, que está no intermediário, ou para baixar de nível e para os inferiores, ou para subir de nível. Então aqui é uma oportunidade imensa da gente se autorrealizar como alma e entender todo esse processo que está sendo proposto aqui. Aqui o mundo material é descrito como uma árvore cujas raízes ficam para cima e cujos ramos ficam para baixo, chamado da figueira de Bengala, na Índia, né? Eu tive a oportunidade de ver. As raízes elas estão para cima e os ramos estão para baixo, invertido. Então aqui o mundo material é um mundo invertidamente, em todos os sentidos, refletido invertidamente das coisas espirituais. Temos a experiência de uma árvore cujas raízes ficam para cima. Se alguém a colocar à margem de um rio ou de qualquer reservatório de água, poderá ver que as árvores refletidas na água estão de ponta cabeça. Os ramos se localizam abaixo e as raízes ficam na parte de cima. Este mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Este mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Então, lei do espírito precede a matéria. Lei da concordância espírito e matéria. Então, tudo aquilo que se reflete aqui neste mundo é um reflexo pervertido do mundo espiritual. O mundo material não passa de uma sombra da realidade. Na sombra não há água, mas a miragem sugere a existência de água, ou seja, aquilo que é, parece não ser e não é, ou seja, ilusão, maia, é a miragem daqui do mundo material, é aquilo que a gente pensa que é e não é. No mundo material não há água, não há felicidade,
Mas a verdadeira água da verdadeira felicidade está no mundo material. Então, no mundo espiritual. No mundo material não há água. Não há água por quê? Porque a verdadeira água é a verdadeira água que desce do mundo espiritual, reflete-se no mundo material. Então, essa água é uma água pervertida, é uma sombra. Como ele diz, o mundo material não passa de uma sombra da realidade. Na sombra não há água, então não existe água. Nessa realidade, nessa fantasia, claro que existe a água, assim, a gente vê, a gente não pode pegar na água, mas a gente toma água. Mas nesse sentido aqui, nessa metáfora, ele quer dizer que existe uma miragem que sugere a existência da água. É uma filosofia bem mais aprofundada. Mas há a verdadeira água da verdadeira felicidade no mundo espiritual. Então, a verdadeira água, a verdadeira êxtase, o verdadeiro néctar é o néctar do mundo espiritual. O Senhor Krishna sugere que alcancemos o mundo espiritual da seguinte maneira, Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 5. Ele diz: esse reino eterno pode ser alcançado por aquele que é Namoha, Nirma Namoha. O que significa Nirma? Nirma Namoha. O que significa isto? Estamos em busca de designações. Alguém que quer se tornar senhor, outro quer ser chefe, outro quer ser presidente, rico ou rei ou alguma outra coisa. Não é verdade? Aqui a gente sempre está querendo se tornar em alguma coisa nesse mundo material. Enquanto estivermos apegados a estas designações, estaremos apegados ao corpo, porque as designações aplicam-se ao corpo. Eu não sou Ana Cláudia, eu estou em Ana Cláudia. Então, isso é uma realização da minha alma, eu entender que eu não sou este corpo, eu sou uma alma. Então, eu não vou me apegar a uma designação material. Por quê? Porque é temporária, porque é ilusória, porque vai se acabar. Então, aqui ele fala, mas não somos este corpo. E entender isto é a primeira fase da percepção espiritual. Então, a primeira fase de nós nos percebermos espiritualmente é que nós não somos esse corpo. E assim, estamos associados aos 3 modos qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Mas devemos nos desapegar através do serviço devocional a Deus. Então, quando a gente coloca todas as nossas atividades materiais, por exemplo, agora, neste momento, eu estou fazendo a leitura da introdução, estou dando alguns palpites aqui, introdutórios, mas esse serviço eu não estou fazendo para absolutamente ninguém. Eu estou fazendo para Deus em primeiro lugar e, em consequência, virá as consequências de alguém, por um acaso, assistir esse vídeo. Então, o serviço devocional é aquele serviço que faz com que eu me desapegue, que um veja, que o outro veja, que um curta, que um fale, que o outro comente, e ninguém quer saber disso. Porque as pessoas, elas querem viver nas suas vidinhas confortáveis, que não tem nada de confortável, porque a qualquer hora acontece, vira a vida de cabeça para cima, com doença, pobreza e conflito, e aí achar que está tudo bem, não tem nada bem. Então se acostumem com seu céu material, ilusório, uma árvore invertida, onde não existe a verdadeira água espiritual, existe apenas uma sombra, e onde a gente se apega ao corpo. E para que a gente se desapegue deste corpo, nós devemos entender que nós somos uma alma. Se não nos apegarmos ao serviço devocional, não poderemos desapegar-nos do modo da natureza material, porque nós vamos estar sempre vibrando em bondade, paixão e ignorância. Mente, sentidos e falso ego, em Maia, na ilusão, na dor, no sofrimento. Nesse planeta que cada dia, em vez de melhorar, piora, que acontece um monte de coisa que a gente acha que é normal e não tem nada de normal. Que há uma hora uma pessoa está bem, daqui a pouco morre. É tirada de cena, principalmente as pessoas, os seres de luz que querem fazer com que esse planeta seja o planeta mais iluminado, mas são aniquilados, tirados de cena. Não vou entrar em detalhes, mas meia palavra para um bom entendedor basta. Então, nesse processo, enquanto não abandonarmos esta propensão a dominar a natureza material, não haverá a possibilidade de abandonarmos a propensão, não há possibilidade de voltarmos ao reino de Deus. Enquanto não abandonarmos
esta propensão a dominar a natureza material, não haverá a possibilidade de voltarmos ao reino de Deus. Esse reino eterno, que nunca é destruído, está ao alcance de alguém que, não se deixando confundir pelas atrações dos falsos prazeres materiais, está situado no serviço ao Senhor Supremo. Então, a partir do momento que eu vou deixando de lado esse meu apego às coisas materiais, eu vou me apegando mais a Deus, eu vou me apegando mais ao servir a Deus, eu coloco Deus como centro da minha vida. E tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto primeiramente para Deus. Então, eu me desapego dos frutos do trabalho. Claro que eu faço a minha parte. Eu não fico de braços cruzados, mas Deus é quem é o controlador supremo. Então, Ele é quem vai fazer essas designações. E nessa posição, a pessoa pode facilmente aproximar-se dessa morada suprema quando a gente se desapega e deixa de querer dominar a natureza material e a gente realmente deseja sair dessa luxúria e desse desejo material. E luxúria não significa só sexo, não. Luxúria é egoísmo, luxúria é comodismo, luxúria é indiferença, luxúria é tudo aquilo que põe a gente na nossa zona de conforto ilusória. Isso é luxúria, egoísmo. Então, enquanto não, designações e apegos devem ser a nossa luxúria e desejo. Designações e apegos devem a nossa luxúria e desejo. Nossa vontade de nos assenhorarmos da natureza material. Então, gente, quando a gente abandona todas essas espécies de ilusões, a gente começa a viver esse Sanatana Dharma, esse céu espiritual. Nem mesmo o mundo material manifesta-se diante de nós em sua totalidade, porque é ilusório. Nossos sentidos são tão imperfeitos que nem mesmo podemos ver todas as estrelas dentro deste universo material. A gente só vê uma parte das criações de Deus. Na literatura védica, podemos obter muitas informações sobre todos os planetas, nos quais podemos acreditar ou não. Todos os planetas importantes são descritos nos textos védicos. E principalmente no Srimad Bhagavatam, que é outro livro fantástico, um livro assim que eu venho estudando e que vem me ajudando muito a minha compreensão espiritual. E o mundo espiritual que fica além deste céu material é descrito como imanifesto. Todos devem desejar e ambicionar esse reino supremo, pois quando alcançamos esse reino, não precisamos regressar a esse mundo material. Então, Deus nos dá essa possibilidade da gente escolher o que a gente quer fazer na nossa vida. Ah, eu quero continuar aqui nessa ilusão. Fiquem. Eu não quero continuar aqui nessa ilusão. Então, eu tenho feito pouco diante do muito que eu posso fazer. Então, eu gostaria de um dia poder habitar a morada de Deus. Então, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que me limpar, me purificar, tirar dentro de mim, do meu coração, do meu pensamento, todas essas sombras e escuridões que nos impedem de enxergarmos esse céu espiritual. E assim, sair dessa luxúria, desse apego, desse egoísmo, dessa indiferença, dessa falta de cumplicidade consigo, com o outro e com o mundo. E achar porque eu acordo todo dia, vou para o meu trabalho, no final do mês eu tenho meu dinheiro, que eu pago minhas contas e que está tudo paz e amor, isso é ilusão. Não que eu seja pessimista, eu sou realista, é diferente, né? Então, alguém talvez pergunte, então, o que é que se deve fazer para alcançar essa morada do Senhor Supremo? O que é que a gente tem que fazer para alcançar essa morada do Senhor Supremo? Para terminar, vou ler aqui. Todo aquele que em seus instantes finais abandona o corpo, lembrando-se de mim, alcança imediatamente minha natureza. Não há dúvida quanto a isto. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 5. Aquele que na hora da morte pensa em Deus, em Krishna, vai até Krishna. A pessoa deve procurar lembrar-se da forma de Deus. Se ao abandonar o corpo, ela pensa nessa forma, com certeza alcançará o reino de Deus. Então, a forma como a gente falece é muito importante também. E muitas vezes a gente falece com doenças incuráveis, em UTIs de hospital, numa agonia. Por onde a gente vai? Para a casa de Deus dessa forma? Então, a velhice, a terceira idade, a melhor idade, a nossa saúde, cuidar do corpo é muito importante. Por quê? Porque ao sair deste corpo, você vai habitar um novo corpo futuramente e essa consciência ela vai acoplada para este corpo. E aqui Krishna diz
Quem se lembra de mim na hora da morte, quem trabalha para mim, quem tem consciência de mim, com certeza, ao abandonar o corpo, ele vai alcançar esse reino espiritual, essa natureza suprema do Senhor Supremo. A forma de Deus é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Nosso corpo atual não é eterno, não é pleno, nem é cheio de bem-aventurança. Então já é a figueira de Bengala, ó, invertida. Então tudo aqui nesse mundo material está invertido. E assim, não conhecemos o reino espiritual, nem mesmo conhecemos perfeitamente este mundo material, onde há tantas coisas que ignoramos. O corpo é também Nirananda, isto é, em vez de ser pleno, bem-aventurado, ele é cheio de misérias. E todas as misérias que experimentamos no mundo material surgem do nosso corpo. Todas as misérias, por exemplo, gripe, Covid, vírus, bactérias, câncer, até as doenças mentais que surgem da nossa parte mental, que já é outro campo mental, mas está acoplado neste corpo. O campo mental, o campo emocional e o corpo físico, que é o reflexo, está acoplado e vem dentro dessa parte espiritual. Então, assim, aqui está sendo mostrado nessa introdução que nós temos a chance de sairmos deste planeta e irmos habitar outros planetas. Na casa de Deus há muitas moradas. No mundo material, o processo através do qual se abandona este corpo e se consegue outro também é organizado por quem? Pelo sistema divino transcendental. Um homem morre quando foi decidido que forma de corpo terá na próxima vida. Autoridades superiores, não a própria entidade viva, tomam esta decisão. Essas atividades que realizamos nesta vida, subimos ou afundamos, esta vida é uma preparação para a próxima vida. Se você está subindo, vai continuar subindo. Se você está afundando, vai afundar. E se você está parado esperando o quê? Eu não sei, não entendo, porque estamos aqui para nos elevar e evoluir. Então a gente fica assistindo Netflix, não que eu não assista, eu assisto nos meus horários que são bem organizados depois dos meus processos de serviço. E eu não estou aqui para ser modelo de nada, mas eu falei Netflix porque as pessoas vivem assistindo Netflix e esquecem do Netflix da vida delas. Esquecem de saber quem elas são. Esquecem de mover toda essa parafernália que nos impede de voltar a Deus, de voltar ao Supremo. Então, quando a gente morre, a nossa consciência vai habitar um próximo corpo. Esta vida é uma preparação para a próxima vida. Vou ler mais 2 vezes. Esta vida é uma preparação para a próxima vida. Se, portanto, pudermos nos preparar nesta para promovermos ao Reino de Deus, ao Sanatana Dharma, ao céu espiritual transcendental, onde Krishna, Deus, a suprema personalidade, o todo completo e a verdade absoluta habita. Então é certo que, após gestarmos nesse corpo material, obteremos um corpo espiritual semelhante ao de Deus. Por quê? Porque Deus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus, mas com essa parafernália toda aqui na Terra, a gente deixa de ser parecido com Deus em tudo. Né? Porque a gente começa a adotar um monte de coisa que não é divina, não é transcendental. E assim, para terminar, precisamos entender que este mundo material equivale a aproximadamente 1/4 da criação de Deus. Vou repetir. Este mundo material equivale aproximadamente a 1/4 da criação de Deus. Neste segmento material, há milhões e bilhões de universos com trilhões de planetas e sóis. Não existe só o Sol daqui da Terra. Estrelas e luas, também não existe Sol daqui da Terra. Mas toda essa criação material é apenas um fragmento da criação total de Deus. Esta pequenina bola azul é apenas um fragmento da criação total de Deus. E assim, a maior parte da criação está no céu espiritual do Sanatana Dharma, onde a gente tem a liberdade e a oportunidade, ao ouvir essa introdução, de estudar mais, de pesquisar mais, de querer mais. Mas a gente quer? Não. Eu quero. Então eu vou seguir no meu caminho. Quem quiser vir comigo, venha. Estou sempre aqui à disposição. E sempre que possível, fazendo essas gravações da introdução do Bhagavad Gita, para estender minhas mãos e dizer,
Vamos nos fundir com Deus, com o Supremo, e sermos transferidos para a sua morada suprema, e assim alcançar o céu espiritual, Sanatana Dharma, e gozar da associação de Deus, e ingressar nesses planetas divinos, que são inumeráveis, e lá o Senhor Supremo, por meio de suas expansões plenárias, vai estar presente, convivendo com as almas que estão autorrealizadas. Isso não quer dizer que eu quero ir, eu vou, não. Tu tens que trabalhar. Deus ama o coração puro. Para que você tenha associação com Deus como uma pessoa suprema, tu tens que se transformar numa pessoa suprema menor. Porque Deus é a pessoa suprema maior. E assim, entender que não devemos rejeitar aquilo que não está de acordo com a nossa imaginação. Não, isso tudo que a Ana Cláudia leu, isso é ilusão, não é, minha gente. Senão eu não estaria aqui perdendo meu tempo, lendo e tentando explicar para mim e para vocês. Então, não devemos rejeitar aquilo que não está de acordo com a nossa imaginação. Devemos ter a mesma atitude tomada por Arjuna na Bhagavad Gita, na Batalha de Kurukshetra. Acredita em tudo o que disseste. Portanto, quando o Senhor diz que quem na hora da morte pensar nele como Brahman, o Criador, ou como Paramatma, que está localizado no coração, ou como a suprema personalidade de Deus, certamente entrará no céu espiritual. Não há dúvida quanto a isto. Fica fora de cogitação não acreditar nisso. Eu acredito e convido vocês a vir junto comigo nessa crença divina e transcendental do céu espiritual Sanatana Dharma. Com gratidão, peço perdão por alguns deslizes, que eu estou um pouco adoentada, gripada, mas mesmo assim tento fazer o trabalho da melhor forma possível, a cabeça pesada, mas mesmo assim Deus é muito misericordioso e me ajuda aqui a fazer a leitura e dar esses palpites, né, dentro desse processo transcendental espiritual, para que a gente possa cada dia mais se unir ao Supremo. Com gratidão, mais uma vez, eu agradeço.